seja muito bem-vindo! No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você já teve contato pelo menos uma vez na vida, o estresse. Mas você sabe exatamente o que significa estar estressado? Faz ideia do que isso pode trazer de prejuízos ao seu corpo? E se eu te disser que podemos sofrer de estresse imaginário e que ele é até contagioso? Nós vamos falar sobre tudo isso agora no Saúde é Vida. O estresse não tem idade para acontecer. Ele atinge adultos, idosos e crianças. Na verdade, ele está com a gente desde a nossa formação. E se as mamães passarem por momentos de estresse intenso durante a gravidez, podem gerar filhos mais estressados. Mas você sabia que o estresse também pode ser bom? Para entender tudo isso e saber como este sentimento pode se manifestar fisicamente no nosso corpo, gerando tantas doenças, até o câncer, fomos conversar com um neuropsicólogo. Confira! Corre pra lá, corre pra cá, sinal fechado, trânsito parado, problemas por todos os lados. Ufa, só em falar tudo isso já ficamos estressados. Mas o que é este sentimento? Como algo que se passa no nosso emocional pode afetar o físico? Para termos esta resposta, fomos conversar com um neuropsicólogo e é ele quem tira a maior parte das nossas dúvidas. Doutor, então comece explicando pra gente o que é o estresse. O mecanismo cerebral do estresse, ele é um mecanismo presente em todos os mamíferos. Ele nasce, ele aparece como uma forma da gente se defender dos perigos naturais, da savana, as florestas, até as grandes cidades, e que na fase inicial do estresse, ele prepara o nosso corpo para lidar com as ameaças e os perigos. Então, toda a mobilização de hormônios, como a adrenalina e o cortisol, só aparecem para nos colocar na melhor posição possível para você poder sobreviver daquele perigo. Existe o estresse crônico? Sim. O acúmulo de estresse diário, uma vez que você não consegue, eu digo o seu organismo, não consegue se recuperar, né, ao longo da noite, ao longo dos hábitos diários, ele vai se acumulando. E chega um momento que as glândulas responsáveis pela produção desses hormônios, elas entram em fadiga. Então, ao invés de você ter a produção do cortisol e da adrenalina, você tem uma queda abrupta da produção do cortisol, porque o seu organismo ele entra em falência e é nesse momento, normalmente, que aparecem as doenças relacionadas ao estresse. Mas, espera aí, doutor. Quer dizer que o que acontece no meu emocional pode afetar o corpo? Hoje a gente já superou essa divisão entre saúde mental e saúde física. Então tudo aquilo que acontece nas nossas emoções, na nossa mente, também repercute no nosso corpo e vice-versa. Então o estresse emocional, ele é um gatilho importantíssimo para a baixa imunidade, para as doenças degenerativas, para as doenças inflamatórias, como por exemplo o infarto, como alguns tipos de câncer, e também sem desconsiderar as doenças emocionais, como a depressão, o pânico, a ansiedade generalizada. Todos podem ter como mecanismo comum o estresse excessivo. Doutor, e a população está cada vez mais estressada? Olha só, nós temos dados brasileiros e dados mundiais mostrando que a cada nova geração, a tecnologia, as novas formas de vida das grandes cidades vem aumentando sim a prevalência do estresse na população. E infelizmente o que nós já estamos nos preparando é que isso vai piorar. Portanto, nada mais importante do que temer o estresse vai ser aprender a gerenciá-lo desde a infância e levar isso ao longo da vida. E o estresse, ele tem idade para acontecer? Como um mecanismo de sobrevivência, o estresse ele já está conosco dentro do útero, né? Os bebês, como estão com os órgãos em formação, já possuem a capacidade de tanto perceber o estresse no organismo da mãe,
Há poucos dias atrás foi editada uma nova pesquisa mostrando que a mãe, sob forte estresse, ela passa essa informação para o seu bebê, informação. Os hormônios, eles circulam no corpo da mãe, eles circulam também no corpo do bebê. Doutor, e o estresse, ele é contagioso? O estresse é altamente contagioso. Eu já brinquei, inicialmente eu brincava com colegas médicos falando, olha, não é só o vírus da gripe, do resfriado que é contagioso. O dia que a gente tiver condições de mensurar, a gente vai mostrar que o estresse emocional ele também contagia. Memória prejudicada, coração acelerado, pressão alta, diabetes, sem contar a irritabilidade, insônia e até o ganho de peso. Pois é, são muitas coisas relacionadas ao estresse. Quer saber? A lista de doenças é maior ainda. Nós conversamos com um médico que relacionou 60 sintomas que podem ocorrer no nosso corpo por conta deste estado de agitação e ansiedade que o estresse proporciona. Uma lista com 60 problemas. É isso mesmo. Tudo isso daí são sintomas que pessoas que sofrem com estresse podem sentir. Doutor, e essa lista é tão grande que ela tem o meu tamanho. Eu tenho 1,65 m de altura e tem tudo isso daqui de problema, como se fosse uma Monielle inteira de problemas por conta do estresse. Então, Monielle, é verdade. Vejam o tamanho dessa lista. Essa lista, como eu disse para vocês, tem inúmeros itens. Olha aqui, ó. E esses itens podem se somar, porque às vezes a mesma pessoa tem mais de uma coisa. Bom, então como são muitos sintomas, vamos começar a entender cada um deles. Estão preparados? Porque a lista é grande. Olha o que acontece quando a pessoa tem estresse. Aumenta a adrenalina do corpo, aumenta a pressão, a frequência cardíaca. A pessoa pode ter arritmias, as pupilas dilatam. A pessoa começa a suar do nada. O suco gástrico, então a gastrite pode piorar. O corticoide do sangue aumenta. A glicemia, as dores no corpo. Ai meu Deus, dói todo lugar. Muita ansiedade. Então, como nós falamos da gastrite, mau humor, a concentração da pessoa fica ruim, a agressividade, começa a dar patada em todo mundo, medo de qualquer coisa, enxaqueca, pode ter infarto no miocárdio. Muitas pessoas seguem um péssimo caminho, que é do álcool, a busca do álcool para se aliviar. Nunca façam isso, pelo amor de Deus. Pode piorar crise de asma, depressão, labirintite. A pessoa pode ter zumbidos no ouvido, aumento de peso, como nós falamos, diminuição da libido, desejo sexual vai embora, dores no corpo o tempo todo, dores de cabeça, diarreia, a pessoa começa a fumar mais, infecções de vias aéreas de repetição, alteração na menstruação. A mulher, você mulher, não fica às vezes tá tão estressada de doença mesmo, que a menstruação embaralha tudo, isso acontece. Febre pode ter também. A memória recente se altera, então a pessoa, onde é que eu deixei minha caneta? Onde é que eu deixei a chave de casa? Meu Deus, onde está a chave de casa? Muitas vezes a pessoa tem irritabilidade, ideias reentrantes, então aquele negócio fica o tempo todo na cabeça. Tensão muscular, dor no peito, vômito, uso de drogas, as pessoas podem derivar para esse péssimo vício. Conflitos entre ela mesma e entre outras pessoas, alterações de pele. Seu cabelo, será que não fica ruim quando você está tensa demais? Não altera a pele e fica gordurosa? Então, como nós já falamos, alteração do cortisol, da adrenalina, doenças cardiológicas a pessoa pode ter, não é só infarto do miocárdio, resistência à insulina. Muitas vezes a pessoa é diabética, toma remédio e o remédio não controla mais o diabetes. Será que é o diabetes piorando por causa do estresse? Pode ser. Aumenta a glicose, ó a imunidade, ó. Já era, fica pegando infecção toda hora. A cicatrização fica péssima, cortou o dedo, fica um mês para cicatrizar, perde o cabelo. Inicia-se muitas vezes o processo de arteriosclerose, bruxismo, dor de cabeça, fadiga constante, a gastrite, que é um terror que nós já falamos. Às vezes a pessoa fica com diarreia,
Quando o trânsito intestinal é acelerado, a absorção dos alimentos diminui. Então a pessoa fica às vezes com deficiências alimentares, o apetite aumenta e muitas vezes com isso tudo a reserva e o aumento de peso com excesso de gordura. E o Dr. Jamal destaca, sabe aquela noite tranquila de sono? Bom, se você não sabe mais o que é isso, fique atento, pois pode ser um sintoma de estresse. O sono é um momento de intensas alterações, de intensos processos metabólicos no corpo humano. Então, durante o sono, por exemplo, é que se libera nas crianças o hormônio do crescimento, o GH. Só nas fases profundas do sono, na fase 3 que a gente chama. O sono, ele não só recarrega as energias, como ele estabiliza o nosso organismo. Então, o que acontece quando a pessoa está com estresse? O sono fica ruim e isso atrapalha mais a doença. E o estresse vai sendo, então, potencializado. O estresse é um sentimento que, na sua forma mais aguda, se manifesta em formas de doenças atingindo o nosso corpo. Por isso, a orientação é sempre se cuidar e procurar o médico de sua confiança. O Dr. Jamal acabou de nos mostrar uma lista com 60 problemas que podemos enfrentar em nossa saúde por conta do estresse. Entre aqueles itens todos estava o ganho de peso. Aí eu te pergunto, quantas vezes na vida, mesmo sem estar com fome, você correu para a geladeira em busca de um alimento, como se isso fosse te satisfazer momentaneamente? Este impulso por comida é um dos reflexos do estresse. Isso, além de engordar, pode prejudicar a sua saúde. Mas os alimentos também podem ser aliados no controle deste sentimento. Incluir abacate, laranja e banana no cardápio ajuda a enfrentar momentos de agitação e ansiedade. Conversamos com 2 nutricionistas que vão esclarecer como podemos buscar soluções anti-estresse no supermercado. Os alimentos e o poder que eles possuem em nosso organismo. Essa relação é tão íntima que o que você escolhe pôr no prato pode te ajudar a se livrar do estresse, assim como explica esta nutricionista. A alimentação é o princípio de todo mundo, porque todo mundo vai comer alguma coisa ao longo de um dia, né? Sim, consegue aliviar. Existem alguns alimentos chaves que podem colaborar, por exemplo, o leite morno, um chá de camomila, um suco de maracujá, verduras de cor verde escura, que é muito rica no ácido fólico, que vai ajudar a formar serotonina, que é um neurotransmissor que vai ajudar a acalmar o cérebro. Tá? Existem outros tipos de alimentos, como o iogurte, que são os probióticos também, que ajudam também a minimizar a carga de um estresse. Mas assim, o mais importante de tudo não é buscar sempre um alimento só para curar algum tipo de disfunção do seu corpo, mas sim é o conjunto que você faz no dia. Para entender um pouco mais sobre a relação entre os alimentos e o estresse, vamos ouvir também esta nutricionista, que explica o que acontece com o nosso corpo, que o estresse pode nos deixar doentes. O estresse é uma situação desafiadora. Então, quando o ser humano passa por uma situação de estresse, ele tem um gasto de nutrientes. E é por isso que muitas vezes a pessoa, quando está estressada, fica doente. E se você estiver estressado e nervoso, a fome pode piorar este quadro de ansiedade. Por isso, vale sempre aquela velha dica: comer de 3 em 3 horas. Quanto mais estressada e ansiosa a pessoa está, mais alimentos com sabor ela vai querer. Então, alimentos que explodam na boca o sabor. Por exemplo, doce, bolos recheados, bombons, milkshake, ou se não salgado. Mas não é um salgado, uma salada de alface e tomate. Não, é uma coxinha, é um risoles, é um pastel, salgadinhos de pacote. É tudo que dê sabor na boca. Só que o dessabor na boca é um pouco perigoso, porque geralmente são alimentos de alto teor calórico e que pode levar ao aumento do peso ou dar um outro tipo de doença associada. E para dar uma mãozinha na luta contra a agitação do dia a dia, existem alimentos que podemos chamar de anti-estresse.
O abacate, por exemplo, contém um antioxidante chamado beta-citosterol, que diminui muito o cortisol. A quercetina é um antioxidante que tem também na laranja, no bagaço da laranja. Também é excelente para reduzir o cortisol. Todos os alimentos frescos contêm antioxidantes, né? Então feijões contêm, as folhas contêm, as frutas. Tudo isso vai ajudar a reduzir o cortisol e o estresse. Neste programa, nós estamos falando sobre estresse, mas você sabe o que isso significa? Muitas vezes conseguimos detalhar os sintomas e as causas do estresse, porém, não sabemos o que acontece no nosso cérebro que desencadeia tudo isso. Para entender fisiologicamente como o estresse ocorre no nosso corpo, fomos conversar com um neurologista e ele fez questão de destacar que o estresse não é só um sentimento, ele é uma reação física do nosso corpo. O cérebro é o órgão mais complexo do nosso organismo. É dele que saem todos os comandos do nosso corpo, inclusive o estresse. O cérebro é o grande comando do nosso corpo, né? Então, se a gente vê uma visão que impõe medo, essa visão chega no nosso córtex, o nosso cérebro entende que aquilo é uma situação de perigo, ele manda esse comando, essa informação para as outras regiões, que a gente chama o sistema límbico, que é o sistema das emoções, e a partir desse sistema límbico ele gera em algumas regiões, que a gente chama, que são essas regiões mais centrais, hipotálamo, região temporal, uma série de processos neuroquímicos. Esses processos neuroquímicos envolvem desde aumento da frequência cardíaca, então se a gente está numa situação de medo, né, nosso coração bate mais rápido, dilatação muitas vezes da pupila também para a gente enxergar melhor o ambiente, e toda essa reação, o sangue às vezes é que é o frio na barriga que a gente fala, né, o sangue circula, né, da região central para a periferia para o nosso músculo receber bem sangue para uma possível ação que vai ter dali para frente. Ou seja, estresse é isso, é fisiológico, é necessário, é importante, foi importante na evolução para a gente. O estresse é uma resposta normal do nosso corpo, porém o que foi desenvolvido pelo organismo para nos proteger, hoje se tornou no mal do século. Isso porque o mecanismo de liberação do estresse passou a fazer parte da rotina das pessoas. Nosso corpo não foi preparado para essa situação. Então assim, se esse estresse ele está vindo, ele está se perpetuando, tem uma consequência. Ou seja, quando a gente fala de estresse, de emoção, não é à toa que até os filósofos tinham o termo, né, dilema mente e corpo, né? Então a gente achava que o corpo era uma coisa, esses sentimentos, essas sensações eram outra. Hoje a neurociência evoluiu tanto que a gente tem exame neurofuncional. Como é isso? Tem uma ressonância. Como a gente estudava sistema nervoso antes, né? Ou através de uma peça anatômica, ou através de um estudo anatômico de algum cadáver. Hoje, com a pessoa viva, a gente pode fazer estudos funcionais. E a gente sabe quando a pessoa, se você mostrar uma fotografia de uma situação estressante, quais áreas do cérebro vão estar agindo, entendeu? Então, é importante a gente entender que é verdade, é um fato consumado do ponto de vista científico, que nosso cérebro ele reage ao estresse, e a partir daí desencadeia uma série de processos. Então a neurofisiologia e a neuroimagem evoluem para isso. Então há um substrato claro, anatômico entre as emoções e o nosso cérebro e o nosso corpo. O Dr. Júlio destaca: cada pessoa reage de uma forma a determinadas situações e que o estresse não é sinônimo de fraqueza. E a ajuda pode vir da família, amigos, psicólogo ou até mesmo psiquiatra e de uso de remédios. O que o remédio que o médico faz? É justamente isso, você dá uma substância que provavelmente o corpo daquela pessoa está em falta e vai ajudar ela a ter uma sensação de bem-estar. Então é bom tanto a família como as pessoas, como o seu programa tem esse papel, né, de estar informando todo mundo e entender. Existe um substrato químico também. Algumas pessoas com ambiente de comportamento elas vão melhorar, algumas pessoas vão precisar da abordagem medicamentosa também. Então é importante as pessoas entenderem que tanto o estresse como o estado de ansiedade, tudo isso, elas têm um componente fisiológico, tem um componente patológico também.
Então, quando isso começa a comprometer a qualidade de vida da pessoa, às vezes ela precisa de um psicólogo, às vezes ela vai precisar de um psiquiatra. Na capital paulista, uma pesquisa revelou que 35% dos paulistanos sofrem com estresse. Mas aí eu te pergunto, o que te deixa estressado? O trânsito, o trabalho, as cobranças ou a falta de tempo? Para algumas pessoas, estas podem ser as causas dessa doença. Mas para outras, o estresse é desencadeado por um trauma. Por ano, cerca de 2 milhões de brasileiros passam pelo chamado estresse pós-traumático, que pode ocorrer pela morte de um familiar, uma separação ou até um ato de violência. E para superar tudo isso, a família tem papel fundamental, assim como os vamos mostrar na próxima reportagem. As mãos ficam inquietas, os pés que seguem o mesmo caminho, sem contar as unhas que acabam roídas e os diversos sintomas que se manifestam pelo corpo, desde nó no peito, ansiedade e até o pânico. Tudo isso pode ser reflexo de um corpo estressado. As causas do estresse podem ser as mais diversas possíveis, mas esta psicóloga destaca: muitas pessoas sofrem de estresse pós-traumático. O trauma, na verdade, ele vem com uma importância. Pode ser a separação dos pais, pode ser a perda de um ente querido, ou hoje saber ou não se vai permanecer no trabalho, uma mãe que na verdade precisa fazer várias tarefas além do trabalho, além de cuidar da casa, então ela começa a estar estressada, ficar estressada. Quem sofre por conta de um estresse causado por um trauma pode apresentar alguns sintomas, como ter pesadelos e lembranças involuntárias do fato traumático, afastar-se de qualquer situação que relembre o trauma, diminuir o interesse afetivo por pessoas ou atividades, ter sentimentos negativos e de incapacidade em se proteger do perigo, além de episódios de pânico e dificuldade de concentração. E não pensem que o estresse atinge apenas os adultos. As crianças também são vítimas desta doença. E a psicóloga explica os motivos. Pela rotina, pela correria, porque hoje é importante ele ser talvez um médico, um grande empresário, só que ele tem 6 anos, ele tem 7. E eu tenho orientado alguns pais a pensar que ele só tem 6 anos, ele só tem 7. E ele ainda é criança, ele precisa brincar. Doutora, e a família tem um papel importante quando nós estivermos passando por um momento de estresse? A palavra estresse está um pouco banalizada. Na verdade, colocam assim estresse para tudo. E o que tem que perceber um pouco da dinâmica da família. Então, o que é que nós podemos mudar para que a gente possa ficar menos estressado? Então, assim, vamos olhar para o todo, porque o que acontece? Às vezes, quando eu só olho para mim, eu não consigo também olhar para os outros. Então, às vezes, eu preciso que alguém chegue para mim e fale: olha, não tá bom. E a doutora Renata esclarece: assim como ficamos estressados, devemos aprender a sair deste estado de tensão. Você poder conversar com alguém sobre os seus problemas, você ter alguém que você confia para desabafar. Às vezes é só o fato de a gente poder ser ouvido já desestressa bastante. Porque você não fica guardando, você põe um pouco para fora. Isso é bom. Ao longo deste programa, falamos sobre as causas e sintomas do estresse. Mostramos que ele pode causar até 60 tipos de problemas físicos e também destacamos o que é possível ser feito para prevenir e se liberar do estresse. Então, se você está passando por um momento estressante ou convive com alguns dos sintomas que nós mostramos aqui no programa, procure o médico de sua confiança e conte sempre com a ajuda da sua família e dos amigos. E se você perdeu alguma parte deste programa ou quiser rever algumas das entrevistas, é só visitar o nosso endereço eletrônico redevida.com.br.
Muito obrigada pela companhia. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau!